Sou caminhoneiro há mais de 15 anos, rodando essas estradas do México de norte a sul, leste a oeste. Já vi de tudo por aí. Estradas perigosas, assaltos, e até umas coisas que prefiro nem lembrar. Mas, como dizem, trabalho é trabalho, e a gente se acostuma com quase tudo. Quase. Naquela semana, eu tinha pegado uma carga em Guadalajara, caixas que pareciam pesadas, mas nunca pergunto o que tem dentro. Sei que a empresa que me contrata cuida dessas coisas, e a mim só interessa que paguem no fim do mês. O destino era uma fazenda lá pros lados de Zacatecas. Nunca tinha ouvido falar do lugar, mas o GPS disse que era o caminho mais curto, então confiei na tecnologia, como sempre. Logo que saí da cidade, a paisagem começou a mudar. As grandes avenidas e os prédios deram lugar a uma estrada mais apertada, rodeada por árvores altas. O tipo de lugar onde você não vê ninguém por quilômetros. O sol ainda estava alto, e eu tinha que me apressar para chegar antes de anoitecer. Estrada de fazenda à noite é fria, solitária, e cheia de perigos que ninguém comenta. Dirigir naquelas condições já era tenso o suficiente, mas comecei a notar que o sinal do rádio estava sumindo. O chiado tomava conta, e eu ficava só com o barulho do motor, que a essa altura parecia o único som naquele mundo isolado. Eu gostava de pensar que era só mais uma viagem, mas algo ali me incomodava. Talvez fosse o fato de que não tinha visto uma viva alma desde que entrei naquela estrada, ou talvez fosse o jeito que as árvores pareciam se fechar sobre a pista, como se estivessem tentando esconder algo. O tempo foi passando, e o sol começou a descer no horizonte. O céu ganhou aqueles tons alaranjados que só se vê no México, lindos de verdade, mas que naquele momento só aumentavam minha pressa. Eu sabia que precisava chegar antes que a escuridão tomasse conta. Comecei a acelerar mais, mesmo com a estrada esburacada e cheia de curvas. Não tinha ninguém ali para me julgar por correr um pouco. Depois de umas boas horas dirigindo, já estava começando a achar que tinha pegado o caminho errado. O GPS ainda mostrava a rota, mas parecia que eu estava indo pro meio do nada. Até que, finalmente, avistei a entrada de uma fazenda. Um alívio misturado com um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo tinha que ser o destino, mas não parecia nada convidativo. O portão enferrujado rangia com o vento, e a placa acima estava tão gasta que mal dava para ler. Me aproximei devagar, tentando decifrar as letras quase apagadas. Hacienda del Diablo. Fiquei ali por um segundo, olhando aquela placa, me perguntando se era algum tipo de piada. Mas quem sou eu para questionar nomes de fazendas? Trabalho é trabalho. Empurrei o portão com o caminhão, que abriu com um rangido alto. Parecia que ninguém tinha mexido ali em anos. Entrei na propriedade, e a sensação de isolamento só aumentou. O caminho de terra que levava à casa principal estava cheio de buracos e pedras, e eu tive que ir bem devagar para não danificar o caminhão. As árvores ao redor eram ainda mais densas, como se estivessem tentando esconder a fazenda do resto do mundo. Quando finalmente cheguei em frente à casa, eu senti o ar ficando mais pesado. Aquela não era uma casa normal. Era uma mansão enorme, mas claramente abandonada. As paredes estavam descascadas, as janelas quebradas, e a porta parecia estar pendurada por um fio. Não havia sinal de vida, mas havia algo que me incomodava profundamente. Um silêncio que não era natural,
como se o lugar estivesse à espera de algo ou alguém. Desci do caminhão e caminhei até a porta, olhando ao redor para ver se encontrava alguém. Gritei um olá, bem alto, mas só o eco respondeu. Tudo estava quieto demais, exceto pelo som distante do vento passando pelas árvores. Me aproximei da casa e vi marcas de pés na terra, mas estavam desordenadas, como se alguém tivesse corrido ali há muito tempo. Foi aí que notei um caminhão antigo estacionado perto da casa. Era um modelo que eu não via há anos, coberto de poeira, como se estivesse ali abandonado. Aquilo me deu um nó no estômago. Por que alguém deixaria um caminhão ali? Quem estaria dirigindo? E por que não havia sinal dessa pessoa? Apesar do medo crescente, eu sabia que tinha um trabalho a fazer. Precisava descarregar aquelas caixas e dar o fora dali. Mas algo me dizia que aquela entrega não seria como as outras. O sol já estava se pondo, e a noite começava a se aproximar, trazendo consigo uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Eu estava sozinho naquela fazenda, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Depois de todo aquele tempo na estrada, ver a entrada da fazenda deveria ter sido um alívio, mas o que eu senti foi o contrário. Aquele lugar exalava uma sensação de abandono e esquecimento, como se tivesse sido deixado para trás há muito tempo e por bons motivos. Mas eu não tinha escolha. Estava ali para fazer meu trabalho. Enquanto dirigia devagar pela estrada de terra que levava à casa principal, senti cada buraco e pedra no caminho sacudir o caminhão. O motor roncava, e as luzes do farol cortavam a escuridão que começava a se formar ao meu redor. A sensação de isolamento, que já era forte, só aumentava a cada metro que eu avançava. As árvores ao redor eram tão altas e densas que quase bloqueavam a pouca luz que ainda restava no céu. Parecia que a fazenda estava sendo engolida pela própria natureza. Quando finalmente cheguei em frente à casa principal, parei o caminhão e fiquei olhando pela janela por alguns minutos. A casa era grande, imponente até, mas estava completamente em ruínas. As paredes, que deviam ter sido brancas algum dia, estavam agora amareladas e manchadas pela chuva e pelo tempo. As janelas, muitas delas quebradas, balançavam levemente com o vento, produzindo um som que ecoava no silêncio absoluto daquele lugar. Desci do caminhão e me aproximei da casa, tentando ver algum sinal de vida. Mas tudo estava morto. Nem os insetos faziam barulho. Era um silêncio opressor, do tipo que faz você se sentir observado, mesmo quando não há ninguém por perto. A porta da frente estava meio aberta, pendurada por uma dobradiça enferrujada, e rangia a cada brisa. Olhei para dentro, mas não conseguia ver muito, só sombras e escuridão. O ar que saía de lá era frio, gelado até, o que era estranho para aquela hora do dia. Zacatecas não é conhecida por noites frias, mas ali, naquela fazenda, o clima parecia diferente, como se estivesse preso em outra época. Dei uma volta ao redor da casa, tentando encontrar alguém, mas tudo o que encontrei foram mais sinais de abandono. A grama ao redor estava alta e selvagem, como se ninguém tivesse cuidado dela há anos. O único sinal de que alguém poderia ter estado ali recentemente era o caminhão antigo estacionado perto da entrada. Era um daqueles modelos dos anos 70, com a pintura desgastada e os pneus murchos. Estava coberto de poeira, o que indicava que não se movia há muito tempo. Mas o que me deixou mais desconfortável foi o fato de que ele estava ali,
em perfeito estado, como se tivesse sido usado recentemente e depois simplesmente abandonado. Cheguei mais perto do caminhão e passei a mão na lataria. A poeira se acumulava, mas por baixo dela, dava para ver que o veículo estava bem conservado. Isso me intrigou. Quem teria um caminhão daqueles e o deixaria ali, sem usá-lo? Bati na porta da cabine, mas não houve resposta. Olhei pela janela, mas o vidro estava sujo por dentro, dificultando a visão. Mesmo assim, pude notar que havia algo no banco do passageiro. Uma sacola ou uma mochila, talvez. Era um sinal de que alguém estivera ali, mas a pessoa não estava mais. O sol já estava quase completamente desaparecido no horizonte, e a luz que restava era mínima. A escuridão começava a tomar conta do lugar, e o que antes parecia apenas uma casa velha agora assumia uma aparência ainda mais sinistra. Decidi que era hora de descarregar as caixas e sair dali o mais rápido possível. Mas uma parte de mim sabia que não seria tão simples. Voltei ao caminhão e comecei a descarregar as caixas uma por uma. Cada uma parecia mais pesada do que a anterior, ou talvez fosse só o cansaço e a tensão do momento. Fui empilhando-as ao lado da casa, onde supostamente alguém as recolheria. Mas conforme o silêncio continuava a dominar o lugar, comecei a questionar se realmente havia alguém ali para pegar a mercadoria. Enquanto eu trabalhava, a porta da casa continuava a render com o vento, e de vez em quando, eu olhava para ela, esperando que algo ou alguém aparecesse. Mas nada acontecia. O silêncio era interrompido apenas pelo som das minhas botas na terra e o farfalhar das árvores ao redor. A sensação de que eu estava sendo observado nunca me deixou. Não via ninguém, mas sentia que não estava sozinho. De repente, um barulho quebrou o silêncio. Não era o vento, nem o ranger da porta. Era um som metálico, vindo de dentro da casa. Parecia o barulho de uma corrente arrastando no chão, ou talvez de uma porta sendo aberta devagar. Parei o que estava fazendo e fiquei em alerta, tentando identificar de onde exatamente vinha o som. Meu coração começou a bater mais rápido, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que alguém estava lá dentro, me observando o tempo todo. Chamei novamente, perguntando se havia alguém ali, mas mais uma vez, minha voz foi engolida pelo silêncio. A escuridão já tinha tomado conta de tudo, e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão. Peguei uma lanterna na cabine e decidi que precisava verificar o que estava acontecendo. Eu sabia que deveria ter terminado o trabalho e ido embora, mas algo me puxava para dentro daquela casa, uma curiosidade mórbida ou talvez um desejo de encerrar logo aquela entrega maldita. Com a lanterna na mão, caminhei em direção à porta da casa, que agora parecia ainda mais ameaçadora na escuridão. O som metálico havia parado, mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Algo ou alguém estava ali dentro, e eu precisava descobrir o que era. Meu instinto me dizia para voltar ao caminhão e ir embora, mas minha teimosia, ou talvez meu senso de dever, me fez continuar. Aproximei-me da porta e, com a lanterna, iluminei o interior da casa. As sombras dançavam nas paredes à medida que movia o feixe de luz, revelando móveis quebrados e cobertos de poeira, como se ninguém tivesse vivido ali por décadas. O cheiro de mofo e podridão era forte, e o ar parecia ainda mais gelado lá dentro. Dei um passo para dentro, e a madeira do chão rangeu sob o meu peso. Fiquei parado por um momento, esperando ouvir mais algum som,
mas tudo estava silencioso novamente. Iluminei o corredor à minha frente, e vi que ele se estendia por alguns metros, levando a mais escuridão. As paredes eram de pedra, grossas e frias, com rachaduras por toda a parte. No chão, havia marcas de arranhões, como se algo tivesse sido arrastado por ali. Cada detalhe que eu via só aumentava minha sensação de desconforto. Então, de repente, o som metálico voltou, desta vez mais alto e mais próximo. Vinha do andar de cima. Meu coração quase parou, mas minha curiosidade era mais forte. Comecei a subir as escadas. Cada degrau rangendo como se estivesse prestes a ceder. O barulho continuava, ritmado, como se algo estivesse sendo movido para lá e para cá. Quando cheguei ao topo da escada, me deparei com um longo corredor, com várias portas à esquerda e à direita. A luz da lanterna tremulava, e minhas mãos estavam suadas, tornando difícil segurá-la firme. O som metálico agora vinha de uma das portas ao final do corredor. Aproximei-me devagar, cada passo ecoando no chão de madeira antiga. Ao chegar na porta, vi que ela estava entreaberta, e a luz da lanterna revelava apenas uma pequena parte do que havia lá dentro. O som metálico parou no momento em que cheguei. Hesitei por um segundo, mas algo dentro de mim me forçou a abrir a porta completamente. E foi então que eu vi. Quando abri a porta, a luz da minha lanterna dançou pelas paredes cobertas de sujeira e mofo. O cheiro no quarto era ainda mais forte, uma mistura de ferrugem, poeira e algo podre. Levei alguns segundos para ajustar minha visão e entender o que eu estava vendo. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira, velha e desgastada, com correntes presas a ela. As correntes balançavam levemente, como se alguém tivesse acabado de soltá-las. O barulho metálico que eu tinha ouvido antes provavelmente vinha daí. Mas não era só isso. Havia manchas escuras no chão ao redor da cadeira, como se algo tivesse sido arrastado ou derramado ali. A madeira estava visivelmente danificada, como se tivesse sido corroída por alguma coisa. Meu coração acelerou, e comecei a suar frio. Tentei me convencer de que eram só marcas de óleo ou ferrugem, mas sabia que estava mentindo para mim mesmo. Aquilo parecia sangue seco, e muito. Minha mente começou a imaginar todo tipo de cenário. Quem ou o que tinha sido preso naquela cadeira? Por que as correntes estavam ali? E o mais importante, onde estava essa pessoa agora? Estava claro que algo horrível havia acontecido naquele lugar, e o fato de eu estar sozinho ali, no escuro, me deixou ainda mais nervoso. De repente, senti um frio percorrer minha espinha, como se alguém estivesse me observando. Girei a lanterna rapidamente, iluminando os cantos escuros do quarto, mas não vi nada além de sombras. O silêncio era quase ensurdecedor, apenas quebrado pelo som da minha respiração acelerada. Eu estava ali, parado no meio do quarto, tentando processar tudo, quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um sussurro, quase inaudível, vindo de algum lugar próximo. Era difícil identificar de onde o som vinha, mas ele estava ali, baixo e constante. Era como se alguém estivesse tentando falar comigo, mas não tivesse forças suficientes para levantar a voz. Girei a lanterna na direção do som, e percebi que ele vinha de um armário no canto do quarto. A porta do armário estava entreaberta, e algo me dizia que eu não ia gostar do que encontraria lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava olhar. Me aproximei do armário, com a lanterna firme nas mãos, tentando ignorar o pavor que crescia dentro de mim.
O sussurro continuava, mas estava cada vez mais fraco, como se a fonte estivesse se distanciando ou sumindo. Quando cheguei perto o suficiente, estiquei a mão trêmula e puxei a porta, abrindo-a lentamente. O que vi lá dentro foi algo que jamais vou esquecer. No fundo do armário, havia uma figura encolhida, coberta de poeira e sujeira. À primeira vista, pensei que fosse um manequim ou uma boneca velha, deixada para apodrecer ali. Mas então, a coisa se mexeu, e percebi que era uma pessoa, ou o que restava de uma. Era um homem, magro a ponto de parecer esquelético, com os olhos fundos e vazios, como se estivesse olhando para o nada. Sua pele estava pálida e ressecada, como se ele não tivesse visto a luz do dia em anos. Ele sussurrava algo, palavras incompreensíveis, mas o tom de sua voz era de puro desespero. O cheiro de decomposição era insuportável, e eu quase vomitei na hora. Dei um passo para trás, tentando manter a calma, mas minha mente estava em pânico. Quem era aquele homem? Como ele ainda estava vivo, se é que estava realmente vivo? O homem no armário levantou a cabeça lentamente, como se estivesse usando as últimas forças que lhe restavam. Seus olhos finalmente focaram em mim, e o que vi neles foi um misto de dor, medo e algo mais, uma espécie de súplica. Ele levantou a mão, trêmula e ossuda, como se estivesse tentando me alcançar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos reviraram, e ele caiu para frente, desmaiado ou morto. Eu estava congelado, sem saber o que fazer. Aquela cena era surreal, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O sussurro havia cessado, e tudo o que restava era o som do meu próprio coração batendo descontrolado. Precisava sair dali, mas meus pés pareciam colados ao chão, como se algo invisível me mantivesse preso naquele lugar. De repente, ouvi um estalo vindo do andar de baixo, como se algo tivesse caído ou sido jogado no chão. Isso me tirou do meu transe e me fez perceber que ainda havia algo ou alguém naquela casa além de mim e do homem no armário. Sem pensar duas vezes, saí correndo do quarto, descendo as escadas o mais rápido que pude. Cada passo ecoava pela casa, e eu sentia como se a escuridão estivesse tentando me engolir. Quando finalmente cheguei à porta da frente, parei por um segundo para olhar para trás. A casa estava em silêncio novamente, mas eu sabia que não estava mais sozinho ali. Algo me dizia que, se eu não saísse dali naquele momento, nunca mais conseguiria. Corri para o caminhão, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar a chave para ligar o motor. Mas, assim que o motor roncou, senti um alívio, mesmo que pequeno. Sem olhar para trás, engatei a marcha e acelerei, saindo da fazenda o mais rápido que podia. As árvores passavam como borrões ao meu lado, e a estrada de terra parecia não ter fim. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais voltaria àquela fazenda. E enquanto me afastava, uma única pergunta martelava na minha cabeça: o que diabos era aquele lugar, e o que eu tinha acabado de presenciar? Acelerei o caminhão pela estrada de terra, os pneus levantando poeira enquanto eu tentava me distanciar daquela fazenda maldita. A escuridão da noite parecia mais densa agora, como se a própria estrada estivesse me pressionando a sair dali o mais rápido possível. O motor do caminhão rugia, mas eu ainda ouvia os ecos dos sons estranhos que tinha ouvido dentro da casa. As correntes balançando, o sussurro do homem no armário, tudo isso rodava na minha mente, como um disco quebrado. Minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Fui forçado a limpar as palmas na calça, mas isso não ajudou muito. Estava nervoso, o que fazia sentido,
depois de tudo o que tinha acabado de ver. Mas, ao mesmo tempo, algo parecia incompleto. Era como se eu tivesse saído de lá rápido demais, sem entender o que realmente tinha acontecido. Enquanto dirigia, olhei para o retrovisor por instinto. A poeira da estrada dificultava a visão, mas juro que vi algo se movendo lá no fundo, perto da entrada da fazenda. Eu pisquei algumas vezes, tentando focar, mas só vi sombras e a escuridão impenetrável. Talvez fosse minha mente pregando peças em mim depois do choque. Ou talvez tivesse algo ou alguém me seguindo. O pensamento me deixou ainda mais inquieto. O rádio do caminhão estava desligado, e o silêncio era pesado, opressor. Mesmo com o motor roncando, parecia que eu estava sozinho em um vazio interminável. Fiquei tentado a ligar o rádio, mas uma parte de mim não queria barulho. Eu queria me concentrar, ficar alerta, no caso de algo inesperado acontecer. De repente, enquanto descia uma pequena colina na estrada, o caminhão deu uma sacudida. O volante começou a puxar para a esquerda, e eu percebi imediatamente. Um dos pneus estava furado. Asterisco asterisco ótimo asterisco asterisco. Pensei, como se a situação não pudesse piorar. Encostei o caminhão lentamente no acostamento, que era basicamente um pedaço de terra ao lado da estrada de terra principal. A fazenda já estava a vários quilômetros de distância, mas mesmo assim, eu não me sentia seguro. Saí do caminhão, sentindo o vento frio da noite bater no meu rosto. A temperatura parecia ter caído alguns graus desde que saí da fazenda, e um arrepio percorreu meu corpo. Peguei a lanterna no banco do passageiro e fui até o pneu dianteiro esquerdo. Confirmado, estava completamente esvaziado, com uma longa rachadura na lateral. Devia ter pegado uma pedra ou algum objeto pontiagudo enquanto corria para longe daquele lugar. Mas, ao olhar mais de perto, vi algo estranho. Parecia que o pneu não tinha sido apenas perfurado. Tinha marcas de arranhões profundas, como se algo tivesse rasgado ele. Fiquei parado ali por um segundo, tentando entender o que aquilo significava. Não fazia sentido. Quem ou o que poderia ter feito isso? O medo que eu estava sentindo na fazenda começou a voltar, e a sensação de que eu não estava sozinho ficou mais forte. Olhei em volta, varrendo a estrada com a lanterna. A noite estava estranhamente silenciosa. Nem o barulho de grilos ou do vento nas árvores. Era como se o mundo tivesse parado. Com o coração acelerado, voltei ao caminhão para pegar o estepe e o macaco. Estava determinado a trocar aquele pneu o mais rápido possível e sair dali. Mas, enquanto remexia na traseira do caminhão, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Passos. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando pela estrada de terra atrás de mim. Fechei os olhos por um segundo, tentando me convencer de que era minha imaginação. Asterisco asterisco não tem ninguém aqui asterisco asterisco. Pensei. Mas os passos continuavam, cada vez mais perto. Respirei fundo, segurei a lanterna com mais firmeza e me virei lentamente, iluminando o caminho atrás de mim. A luz revelou o que parecia ser apenas uma estrada vazia, coberta de poeira e pedras. Mas então, à distância, vi uma figura se movendo. Ela estava muito longe para que eu pudesse ver detalhes, mas era definitivamente alguém caminhando. Estava vindo na minha direção, mas com uma calma perturbadora, sem pressa. Ei! Gritei, tentando esconder o pânico na minha voz. Você precisa de ajuda? Minhas palavras ecoaram pela estrada vazia, mas a figura não respondeu. Apenas continuou caminhando,
na mesma velocidade lenta e constante. Senti um nó se formando no estômago. Algo estava muito errado. Não era normal alguém estar caminhando por ali àquela hora, no meio do nada. Tentei manter a calma, voltei para o caminhão e comecei a trocar o pneu o mais rápido que pude. Mas a cada vez que olhava para a estrada, a figura parecia estar um pouco mais perto. Minhas mãos tremiam enquanto tentava encaixar o macaco debaixo do caminhão. O tempo parecia se arrastar, e a sensação de ser observado era insuportável. Troquei o pneu com uma pressa desajeitada, quase quebrando o macaco no processo. Quando finalmente terminei, a figura estava a menos de 50 metros de mim. Agora, podia ver um pouco mais claramente. Era um homem, vestido de forma simples, com uma expressão vazia no rosto. Não havia raiva, medo ou qualquer emoção. Apenas um olhar vazio, como se estivesse em transe. O estranho detalhe era que ele arrastava uma corrente presa ao tornozelo, e o som metálico da corrente batendo no chão era o que eu tinha ouvido. Sem perder mais tempo, pulei no caminhão, liguei o motor e acelerei com tanta força que os pneus patinaram na terra. O homem ainda estava caminhando, mas quando passei por ele, seus olhos me seguiram de uma forma que fez minha pele se arrepiar. Ele não fez nenhum movimento para me parar. Apenas continuou caminhando, como se soubesse que eu voltaria. Ou talvez, estivesse me seguindo desde o começo. Dirigi o mais rápido que pude, com o coração batendo na garganta, as mãos suando no volante. Eu já tinha visto coisas estranhas na estrada, mas nada se comparava àquele homem. Não conseguia tirar a imagem dele da cabeça, e as perguntas martelavam na minha mente. Quem era ele? E por que eu sentia que isso estava longe de terminar? Fiz o resto da entrega e nunca contei essa história para ninguém, até agora. Evito passar por aquelas bandas desde então. E sempre que penso naquela fazenda, lembro do que vi, e um arrepio corre pela minha espinha. Não sei o que era aquilo, mas sei que não era desse mundo. O que vocês acharam dessa história? Curta o vídeo. Deixe seu comentário contando qual foi o momento mais assustador para você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias aterrorizantes. Até o próximo vídeo.